Olá, bom dia. Hoje é domingo, 26 de novembro de 2023. Hoje estou fazendo a live sobre a prece, a oração. Já faz tempo que esse tema tem me procurado, vindo à minha mente. Até já falei isso em palestra no Centro Espírita. Já falei isso não só agora, já faz tempo, né? Porque primeiro que esta palestra aqui, essa reflexão, eu estou remetendo àqueles que estão na jornada evolutiva espiritual. Porque muitos que não estão nesse caminho, infelizmente, não têm, digamos assim, não está nem aí, né, para o tema, esse tema, a oração, o poder da oração, a ferramenta espiritual que é a prece. Quando que eu entendo que a prece é uma ferramenta superpotente, né, para aqueles que têm fé, no sentido da evolução espiritual, no sentido de obter maior ganho espiritual, não é ganho material. Até porque ninguém deveria utilizar a oração para obter ganhos materiais, porque a oração é algo que transcende a materialidade. Só que muitos por aí apregoam, orações para obter riquezas, obter ganhos materiais, obter sucesso, etc. O maior sucesso é o sucesso espiritual. Isso às vezes é difícil de compreender, né? Porque muitas pessoas se apegam apenas ao aspecto material da vida, né? E eu tenho dito que a oração, a prece, ela é muito mais do que apenas a repetição de palavras, de entoações, etc. Ela é muito mais que isso, porque a oração, a prece, ela tem uma vibração própria que é dada por aquele que faz a prece, aquele que ora. Há uma vibração, né, aí energética, espiritual, que vem das palavras que são ditas ou entoadas, quer dizer, os louvores, etc. E a doutrina espírita, o espiritismo, reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Não existe isso, certo? Deus é sumamente grande. Estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18 em diante, né? O Espiritismo, Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que lhe canta louvores, somente por não fazer desta ou daquela maneira.
A verdade é que Deus aceita, né, as orações de todos, não faz distinção, né? Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apega a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Isso porque muita gente transfere para Deus coisas que são humanas. Então, tipo assim, o Deus que castiga, essa questão do castigo é algo humano, né? Existem outras questões, né, que são atribuídas a Deus, que na verdade são transferências humanas. Certa vez eu já disse que o homem, ao invés de tentar, né, se espelhar, né, no divino, se espelhar em Deus, ele tenta espelhar Deus em si, o que é muita coisa assim, uma extrapolação, né, do próprio homem de achar que Deus é aquilo que ele quer que seja. Segundo Paulo de Castro, né? Ele diz que uma das condições essenciais da prece é a de ser inteligível. Para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais a nossa inteligência do que uma língua estranha e por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerro são em geral sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade, então, da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação que não passa de meros enfeites, digamos assim. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois, de outro modo, não passa de apenas palavrório. Então, essa é uma reflexão que demandaria até muito mais extensão. Mas é apenas um preâmbulo para que se entenda a importância da prece na nossa vida, na vida daqueles que são, né, os interessados na busca espiritual, na evolução espiritual. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né, as preces podem ser divididas em 5 categorias: preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, preces pelos espíritos, prece pelos doentes e obsedados.
Então existe, né, na verdade, um estudo um pouco sistemático, né, das preces. Mas, como é que eu falei, né, a gente precisa entender que a prece é um momento de fé, né? É aquele instante de fé, né? Agora, quanto a esse instante de fé, ele pode ser, tá, de acordo com as pessoas. Algumas pessoas têm dias que têm fé demais, tem dias que têm fé de menos, é assim. Mas a prece, ela tem que ter essa substância da fé, tá? Da fé e da seriedade com que a prece deve ser feita. Às vezes, né, quase todo mundo tem, por herança cultural, aquelas preces que já são praticamente decoradas, né? E que as pessoas repetem. Tudo bem, a validade dessas preces, elas são, para mim, são relativas, em função de que muitas pessoas apenas repetem palavras, mas não estão ali de coração. Quer dizer, aquilo, as pessoas nem pensam sobre o que estão falando, né? Então, é essa coisa da decoração, né? Da decoreba, digamos assim. E existem as preces que são espontâneas. As preces, eu penso que nós já estamos num tempo que a prece, a oração, que ela já avançou, né, no entendimento daqueles que estão na jornada espiritual, aqueles que se atêm a evoluir. Então, de repente, a gente vai chegando num ponto que as preces, né, já não tem uma fórmula. Tem que rezar isso, tem que fazer assim. Já não tem uma fórmula. Na medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, você vai entendendo que a prece, ela vai chegando num ponto que você faz a sua prece espontaneamente, genuinamente. E a prece não precisa ser longa. Tem muita coisa, né, que é preciso ir aprendendo. Aí entra um papel daquilo que nós chamamos de mantras. Quando falamos de mantras, nós nos remetemos principalmente aos mantras, né, hindus, né, do hinduísmo, do janaísmo, do budismo. Então, nós nos remetemos a isso quando falamos de mantras. Mas o mantra não é propriedade do hinduísmo, do budismo, seja de lá de que for a denominação religiosa. O mantra é o quê? É uma expressão curta, simples, né, da própria fé da pessoa, e é uma oração. Quando você, por exemplo, diz, né, Deus me protege, né? Deus me ilumina, Deus me dá coragem, Deus me dá força, né? Deus é a minha paz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo isso são mantras. Então, nós podemos, eu sempre recomendo isso, nós podemos criar pequenos mantras que vão ser a nossa oração, né, diária, semanal, de toda hora. A gente pode estar orando o tempo todo. Basta colocar na mente
um mantra desses, né? Tem um, por exemplo, que eu gosto, né? Eu habito o Deus que habita em mim. Simples, né? A luz de Deus ilumina o meu ser, né? Então existem vários mantras que podem ser criados por nós, por qualquer pessoa. E isso pode ser objeto de recitação, sabe? De ficar recitando mentalmente, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, já em vários lugares que eu já fui, que as pessoas falam graças a Deus, né? Quer dizer, graças a Deus é um mantra. Graças ao Cristo é um mantra, né? A saúde de Deus é a minha cura. É um mantra, é uma oração, é uma prece, desde que isso seja dito com a alma, com o coração. Então não há segredo, na verdade, né? Não há segredo, na verdade, sobre essas questões. E a gente precisa compreender que a oração não é uma coisa que se remete só a gente, certo? Assim, só pedidos pessoais, né? Preces pessoais. Pode ser também, a prece pessoal é normal nesse mundo que nós vivemos. A prece pessoal é normal, eu fazer a minha oração pedindo a Deus, aos espíritos protetores, aos espíritos curadores, pela minha saúde, pela minha serenidade, pela minha tranquilidade, pela minha paz. Ok? Normal isso. Mas também devemos pensar na prece pelos outros, por aqueles que realmente estão necessitados, estejam aqui nesse plano terreno e estejam no plano espiritual, tá? Porque aí você faz a prece pelos espíritos daqueles que já estão na outra dimensão e que muitas vezes estão precisando da nossa prece, tá? Porque quando nós oramos por aqueles que já se foram desse plano, nós estamos reforçando uma vibração positiva em benefício deles, aonde eles se encontrem. Então, a prece pelos outros, nós podemos ajudar muito esses que já se foram no mundo espiritual através das nossas preces. Tirar um tempinho de vez em quando para lembrar daqueles que já se foram em nossas preces. Isso é de grande valia, porque, como eu disse, a prece, a oração, ela é uma vibração energética. Ela é uma vibração. Então, essa vibração energética, ela vai encontrar o objeto da sua oração lá no outro plano. De algum modo, vai alcançar o outro ou os outros lá no outro plano. Essa vibração benigna da oração. Assim como quando nós oramos pelos outros aqui, encarnados, estejam aonde estiverem, eles também vão receber essa vibração positiva aonde eles estiverem. Para a oração, para a prece, não há essa divisão de espaço-tempo. É o tempo fluídico, o tempo universal,
aonde que nós, né, nos inserimos através da prece para auxiliar os outros, digamos assim, os nossos irmãos e irmãs que estão num outro plano. É melhor fazer isso, por exemplo, quando falece, né, um familiar, por exemplo, é melhor fazer uma prece do que fazer lamentações, porque lamentações não são vibrações boas para eles. O fato de nós ficarmos aqui lamentando, pesarosos e tal, essa vibração não nos ajuda na sua jornada espiritual lá, no outro plano. As preces, sim, vão ajudá-los. As preces vão reforçar o polo energético deles para que eles enfrentem aí esse reinício de jornada espiritual. Então é super importante isso. Nós temos essa noção do quanto vale a nossa prece. A nossa prece não é só para nós pedirmos isso, pedirmos aquilo. Até dependendo do que você pede, não tem efeito nenhum, porque nós temos uma visão materialista. Então nós só pedimos coisas materiais, né? Muita gente só faz isso. Mas nós precisamos do quê? Nós precisamos do quê? Da assistência espiritual, que é muito mais importante que qualquer outra coisa. Essa assistência espiritual, nós podemos conseguir atingir a providência divina, que é um todo, né, divino, através das nossas orações. Então é algo muito mais grandioso do que ficar pedindo para comprar isso, comprar aquilo, né? Certo? Então é bom fazer essa reflexão para entender, inclusive, como é que nós estamos, que de repente nós estamos fazendo até tudo errado. Nós estamos desperdiçando tempo de oração com orações que são inócuas, que não têm sentido. Como eu disse, orações, preces são vibrações energéticas. Se eu oro por uma pessoa aqui encarnada, ela vai receber essas vibrações minhas, que eu estou fazendo de coração, de alma. Ela vai receber. Em algum momento ela vai receber essa vibração positiva na sua vida. E se ela estiver numa dimensão espiritual, ela vai receber também. É possível, não sei se vocês, né, todo mundo compreende isso. A gente, eu sei porque eu trabalho com algumas coisas nesse sentido. Trabalho que eu falo não é trabalho remunerado, tá? Trabalho com a questão da, né, da transmissão, digamos assim, de energia através aqui das mãos para pessoas. E você pode transmitir essa energia para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Tá? Desde que você tenha um preparo, etc. Então, isso aí é comprovado isso. A ciência, nós dizemos assim, a ciência comprova isso. Bom, a ciência está engateando ainda nessa área, mas em alguns momentos já comprovou alguma coisa disso, tá? Mas nós não vivemos da ciência material. A maior ciência é a ciência espiritual. E isso é comprovado, que a energia que eu posso emitir, uma energia daqui, da onde eu estou, para qualquer lugar aonde a outra pessoa esteja, aquela que precisa do meu auxílio, digamos assim, tá?
Então, essa coisa da vibração energética, ela existe desde que o mundo é mundo, tá? Independente de tal da ciência, ela existe desde que o mundo é mundo. Se vocês pegarem, né, o próprio Cristo vibrava energias no sentido daqueles que ele queria, né, que aqueles que se disponham a serem curados por ele. Né? Isso é energia. Né? E veja bem que o Cristo sempre colocava a mão na pessoa. Né? Na maior parte das vezes ele estendia a mão. Colocar a mão não significa pôr a mão na pessoa só. É você transmitir a energia para aquela pessoa que precisa. Certo? Então, com a oração acontece praticamente a mesma coisa. A prece, essa energia da prece, ela vai aonde as pessoas estiverem, encarnadas ou desencarnadas. Então a prece é algo para se levar a sério. Tá? Para você ter um tempo para a sua prece, não fazer as coisas correndo, né? Para lá, para cá, porque as pessoas vivem muito aceleradas, né? Então não tem tempo, dizem que não tem tempo para parar. Para fazer uma prece, nem que seja por si mesmo. Muita gente diz que não tem tempo, o que é um absurdo, né? É uma ignorância total. Pessoas que, tipo assim, não estão nem aí para a vida. Só estão aí, às vezes, para as lamentações. Aliás, é um vício, né? Ruim, esse da lamentação. Se as pessoas usassem o tempo que eu uso lamentando, usassem esse tempo para a oração, para a prece, para a meditação, tá? Fazer coisa séria, elas poderiam estar melhores. Mas elas preferem gastar a energia, pouca energia que tem, gastar em lamentações, reclamações. Então é importante ter a noção de que a oração tem um poder, desde que você utilize bem esse instrumento que é a oração ou a prece. É assim. Ok? Então eu vou ficar por aqui hoje. Espero que vocês façam essa reflexão e que cada um tire o melhor proveito dela, tá? Então, é isso. Então, paz e luz para você e cuide-se bem por aí.